O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 57. Vagavela. Seguro o bebê nas mãos, uma faca em sua garganta. E sei que todos que vivem desejam que eu deixe a lâmina escorregar, que eu derrame seu sangue no chão, sobre minhas mãos, e que assim nos consiga mais ar para respirar. Data: Xaxanã, do ano de 1173, 23 segundos antes da morte. O indivíduo era um jovem olhos escuros de 16 anos. A amostra vale destaque. E o mundo todo foi destruído, berrou Mapas. As costas arqueadas, olhos arregalados, gotículas de baba avermelhada nas bochechas. As rochas tremeram sob os passos deles, e as pedras se ergueram rumo aos céus. Vamos morrer! Vamos morrer! Ele teve um último espasmo, e a luz se apagou dos seus olhos. Kaladin se reclinou, sangue carmesim brilhando em suas mãos. A adaga que estivera usando como uma cirúrgica escorregando dos seus dedos e tinindo baixinho contra a pedra. O amável homem jazia morto sobre as pedras de um platô, a ferida de flecha no lado esquerdo do peito aberta, partindo ao meio a marca de nascença que ele alegava parecer com Alecar. Eles estão sendo levados, pensou Kaladin, um por um, rasgados e sangrando. Não somos nada além de bolsas carregadas de sangue. Então morremos, e ele chove sob as pedras como as enchentes de uma grande tormenta. Até que apenas eu continue vivo. Eu sempre continuo vivo. Uma camada de pele, uma camada de gordura, uma camada de músculos, uma camada de osso. Os homens eram isso. A batalha rugia através do abismo. Os carregadores prestavam tanta atenção quanto se estivesse acontecendo em outro reino. Morram, 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 então saiam do caminho. Os membros da Ponte 4 formavam um círculo solene ao redor de Kaladin. O que foi que ele disse no final? Perguntou Scar. As rochas tremeram? Não foi nada, disse o musculoso Yak. Só o delírio de um moribundo. Às vezes acontece. Com mais frequência ultimamente, pelo que parece, observou Teft. Sua mão estava tocando o braço onde ele havia apressadamente enrolado uma bandagem em uma ferida de flecha. Ele não ia carregar uma ponte tão cedo. As mortes de Mapas e de Arik deixavam-nos com apenas 26 membros agora. Mal era o suficiente para carregar uma ponte. O aumento de peso era bastante perceptível, e eles tinham dificuldade em acompanhar as outras equipes de ponte. Mais algumas perdas e teriam problemas sérios. Eu deveria ter sido mais rápido, pensou Kaladin, olhando para Mapas. Seu corpo escancarado, suas entranhas expostas para secar ao sol. A cabeça da flecha havia perfurado seu pulmão e se instalado em sua espinha. Poderia Lirin tê-lo salvo? Se Kaladin houvesse estudado em Kharbran, como seu pai desejara, teria aprendido o bastante. Sabido o bastante para impedir mortes como aquela? Isso às vezes acontece, filho. Kaladin ergueu mãos trêmulas e ensanguentadas ao rosto, agarrando sua cabeça, enquanto a memória o consumia. Uma garotinha, uma cabeça rachada, uma perna quebrada, um pai furioso. Desespero, ódio, perda, frustração e horror. Como podia um homem viver dessa maneira? Ser um cirurgião, viver sabendo que seria fraco demais para salvar algumas pessoas? Quando outros homens falhavam, uma plantação se enchia de vermes. Quando um cirurgião falhava, alguém morria. Você tem que aprender quando deve se importar. Como se ele pudesse escolher. Banir o sentimento como se apagasse uma lanterna. Kaladin curvou-se sob o peso. Eu devia tê-lo salvado. Eu devia tê-lo salvado. Eu devia tê-lo salvado. Mapas, Dani, Amark, Goshel, Dalet, Nauma, Tien. Kaladin, a voz de Sil. Seja forte. Se eu fosse forte, eles ainda estariam vivos, sibilou ele. Os outros carregadores ainda precisam de você. Você prometeu a eles, Kaladin. Você deu sua palavra. Kaladin ergueu os olhos. Os carregadores pareciam ansiosos e preocupados. Só havia 8 deles. Kaladin enviara os outros para procurar carregadores caídos de outras equipes. Encontraram 3. Inicialmente, feridas leves que Scar podia tratar. Nenhum mensageiro foi até ele. Ou as equipes de ponte não tinham outros feridos,
ou os feridos estavam além de qualquer ajuda. Talvez ele devesse dar uma olhada só por via das dúvidas, mas entorpecido, ele não podia encarar mais um moribundo que seria incapaz de salvar. Kaladin se ergueu, cambaleante, e se afastou do cadáver. Foi até a beira do abismo e se forçou a se posicionar na antiga postura que Tuckis lhe ensinara. Pés separados, mãos atrás das costas, segurando os antebraços, costas retas, olhando para a frente. A familiaridade o fortaleceu. O senhor estava errado, pai, ele pensou. O senhor disse que eu aprenderia a lidar com as mortes. E, no entanto, aqui estou eu, anos depois, o mesmo problema. Os carregadores o acompanharam. Lopen se aproximou com um odre d'água. Kaladin hesitou, então aceitou o odre, lavando o rosto e as mãos. A água cálida jorrou sobre sua pele, trazendo um frescor bem-vindo enquanto evaporava. Ele suspirou longamente, inclinando a cabeça para agradecer o Erdasiano baixinho. Lopen ergueu uma sobrancelha, depois gesticulou para a bolsa na sua cintura. Ele havia recuperado a mais recente bolsa de esferas que haviam prendido na ponte com uma flecha. Era a 4ª vez que faziam aquilo, e haviam recuperado todas, sem nenhum incidente. Vocês tiveram algum problema? Perguntou Kaladin. Não, Gancho, disse Lopen, com um sorriso largo. Foi tão fácil quanto dar uma rasteira em um papaguampas. Eu ouvi isso, grunhiu Rocha, que estava ali perto, parado na posição de descanso. E a corda? Perguntou Kaladin. Larguei o rolo todo no abismo, disse Lopen, mas não amarrei a ponta em nada, como você disse. Ótimo, disse Kaladin. Uma corda pendendo de uma ponte teria sido óbvio demais. Se Rachal ou Gaz desconfiassem do que Kaladin estava planejando. E onde está Gaz? Pensou Kaladin. Por que ele não veio na incursão de ponte? Lopen deu a Kaladin a bolsa de esferas, como se estivesse ansioso para se livrar da responsabilidade. Kaladin aceitou-a, enfiando-a no bolso da calça. Lopen recuou, e Kaladin voltou à posição de descanso. O platô do outro lado do abismo era longo e estreito, com encostas íngremes dos dois lados. Como nas últimas batalhas, Dalinar Kholin havia ajudado as forças de Sadeias. Ele sempre chegava mais tarde. Talvez culpasse suas pontes lentas, puxadas por chules. Muito conveniente. Seus homens frequentemente conseguiam atravessar sem o ataque dos arqueiros. Sadeias e Dalinar ganhavam mais batalhas dessa maneira. Não que isso importasse para os carregadores. Muitas pessoas estavam morrendo do outro lado do abismo, mas Kaladin não sentia nada por elas, nenhum impulso de curá-las, nenhum desejo de ajudar. Podia agradecer a Rave por isso, por tê-lo treinado para pensar em termos de nós e eles. De certo modo, Kaladin havia aprendido o que seu pai dissera, da maneira errada, mas já era alguma coisa. Proteger o nós, destruir o eles. Um soldado precisava pensar assim. Então, Kaladin odiava os Parshendianos. Eles eram o inimigo. Se não houvesse aprendido a dividir sua mente daquela maneira, a guerra o teria destruído. Talvez fosse destruir de qualquer modo. Enquanto assistia à batalha, ele se concentrou em uma coisa em particular para se distrair. Como os Parshendianos tratavam seus mortos, suas ações pareciam irregulares. Os soldados Parshendianos raramente perturbavam seus mortos depois de caídos. Eles seguiam os caminhos tortuosos de ataque para evitar os cadáveres. E quando os Daletianos marchavam sobre os mortos Parshendianos, eles formavam pontos de terríveis conflitos. Será que os Daletianos notavam isso? Provavelmente não. Mas ele via que os Parshendianos reverenciavam seus mortos. Reverenciavam-nos a ponto de arriscar os vivos para preservar os cadáveres. Isso podia ser útil. Seria útil de algum modo. Os Aletianos, por fim, venceram a batalha. Pouco depois, Kaladin e sua equipe estavam se arrastando de volta pelo platô, carregando sua ponte, com 3 feridos amarrados no topo. Haviam encontrado apenas aqueles 3, e parte de Kaladin sentiu-se mal quando percebeu que outra parte estava grata. Ele já havia resgatado cerca de 15 homens de outras equipes,
e ter que alimentá-los estava esgotando seus recursos. Mesmo com o dinheiro das bolsas, o barracão deles estava apinhado de convalescentes. A ponte 4 alcançou um abismo, e Kaladin moveu-se para abaixar seu fardo. O processo agora era automático. Baixar a ponte, desarmar rapidamente os feridos, empurrar a ponte através do abismo. Kaladin inspecionou os 3 homens. Todos que ele havia resgatado daquele jeito pareciam perplexos com suas ações, embora estivesse fazendo isso há semanas. Vendo que estavam bem, Kaladin se moveu para a posição de descanso, enquanto os soldados atravessavam. A ponte 4 o imitou. Cada vez mais, eles eram alvo de olhares raivosos dos soldados, tanto de olhos claros quanto olhos escuros. Por que eles fazem isso? Sussurrou Moash, quando um soldado que passava jogou uma montivinha podre nos carregadores. Moash limpou a fruta vermelha e fibrosa do rosto. Depois, suspirou e voltou à posição. Kaladin nunca pedira que os homens se unissem a ele, mas eles o faziam todas as vezes. Quando lutei no exército de Amaran, meu sonho era me juntar às tropas nas planícies quebradas. Todos sabiam que os soldados que sobraram em Alecar eram a escória. Nós imaginávamos os verdadeiros soldados lutando na gloriosa guerra de vingança contra aqueles que haviam matado nosso rei. Esses soldados tratariam seus companheiros com justiça. Sua disciplina seria firme. Todos seriam especialistas com a lança e não sairiam de suas fileiras no campo de batalha. Ao seu lado, Teft bufou. Kaladin virou-se para Moash. Por que eles nos tratam assim, Moash? Porque sabem que deviam ser melhores do que são. Porque eles veem disciplina nos carregadores e ficam constrangidos. Em vez de melhorarem, seguem a estrada mais fácil, que é nos desprezar. Os soldados de Dalinar Kholin não agem assim, observou Scar, que estava atrás de Kaladin. Seus homens marcham em fileiras retas. O acampamento é organizado. Se estão em serviço, não deixam suas casacas desabotoadas nem ficam ociosos. Será que nunca vou parar de escutar histórias sobre o tormentoso Dalinar Kholin? Pensou Kaladin. Os homens comentavam daquele jeito de Amaran. Como era fácil ignorar um coração perverso se ele vestia um uniforme bem passado e tinha uma reputação de honestidade. Várias horas depois, o grupo suado e exausto de carregadores subiu pela ladeira até a serraria. Eles deixaram a ponte no seu lugar de repouso. Estava ficando tarde. Kaladin precisava comprar comida imediatamente, se quisessem ter suprimentos para o guisado da noite. Ele limpou as mãos na sua toalha, enquanto os membros da Ponte 4 se enfileiravam. Vocês estão dispensados para as atividades noturnas, disse ele. Temos serviço de abismo de amanhã cedo. A prática matinal de ponte será feita no fim da tarde. Os carregadores assentiram então. Moash levantou a mão. Todos juntos, os carregadores levantaram os braços e os cruzaram, pulsos unidos, mãos em punho. Tinha a aparência de algo ensaiado. Depois disso, eles foram embora. Kaladin ergueu uma sobrancelha, enfiando a toalha no cinto. Teft havia ficado sorridente. O que foi isso? Perguntou Kaladin. Os homens queriam uma saudação, disse Teft. Nós não podemos usar uma saudação militar comum. Não quando os lanceiros já nos acham arrogantes. Então, ensinei a eles a saudação do meu antigo esquadrão. Quando? Hoje de manhã, enquanto você estava recebendo nossa ordem do dia de Rachal. Kaladin sorriu. Estranho como ainda conseguia fazer isso. Ali perto, as outras 19 equipes da incursão do dia baixavam suas pontes, uma a uma. Será que a Ponte 4 já se parecera com eles, com barbas irregulares e expressões assombradas? Nenhum deles falava como os outros. Alguns olhavam de soslaio para Kaladin, ao passar, mas baixavam os olhos assim que percebiam que ele estava vendo. Eles haviam parado de tratar a Ponte 4 com desprezo que mostravam antes. Curiosamente, agora pareciam considerar a equipe de Kaladin como consideravam todas as outras pessoas no acampamento, superior a eles. Apressaram o passo para evitar sua atenção. Pobre tolos, pensou Kaladin. Será que poderia talvez persuadir Rachal a permitir que ele escolhesse alguns para a Ponte 4? Precisava de homens extras, e ver aquelas figuras encurvadas fez doer seu coração.
Conheça esse olhar, rapaz, disse Teft. Por que você sempre precisa ajudar todo mundo? Bah, disse Kaladin. Não consigo nem proteger a Ponte 4. Vamos, deixe-me dar uma olhada nesse braço. Não está tão mal. Kaladin agarrou o braço dele de qualquer modo, removendo a bandagem cheia de sangue coagulado. O corte era longo, mas superficial. Vamos precisar de antisséptico, observou Kaladin, notando uns poucos esprenos vermelhos de putrefação se arrastando ao redor da ferida. É melhor suturar. Não está tão ruim assim. Mesmo assim, disse Kaladin, acenando para que Teft o acompanhasse a um dos barris de chuva junto da serraria. A ferida era superficial o bastante para que Teft provavelmente conseguisse mostrar aos outros golpes e bloqueios de lança no dia seguinte, durante o serviço de abismo, mas não era desculpa para deixar que infeccionasse ou criasse uma cicatriz. No barril de chuva, Kaladin lavou a ferida, depois chamou Lopin, que estava parado na sombra ao lado do barracão, para que trouxesse o equipamento médico. O Erdasiano fez novamente a saudação, ainda que só com um braço, e saiu em busca da bolsa. Então, rapaz, disse Teft, como está se sentindo? Alguma experiência estranha ultimamente? Kaladin franziu o senho, levantando os olhos do braço. Raios, Teft, é a 5ª vez em 2 dias que você me pergunta isso. O que está querendo? Nada. Tem alguma coisa, insistiu Kaladin. O que você está procurando, Teft? Gancho! Chamou Lopin, caminhando até ele, trazendo a bolsa de suprimentos médicos sobre o ombro. Aqui está. Kaladin olhou para ele, então aceitou a bolsa, relutante, e abriu os cordões. Vai ser melhor se... Um movimento rápido veio de Teft, como se estivesse dando um golpe. Kaladin se moveu por reflexo, respirando fundo, assumindo uma postura defensiva, com os braços erguidos, uma mão formando um punho e a outra pronta para bloquear. Algo despertou dentro de Kaladin, como uma profunda inspiração, como uma bebida ardente injetada diretamente no seu sangue. Uma onda poderosa pulsou pelo seu corpo. Energia, força, consciência. Foi como a resposta de alerta natural do corpo ao perigo, só que 100 vezes mais intensa. Kaladin pegou o punho de Teft, movendo-se como um raio. Teft estacou. O que você está fazendo? Questionou Kaladin. Teft estava sorrindo. Ele deu um passo para trás, libertando o punho. Keleque! Exclamou ele, sacudindo a mão. Que pegada forte você tem! Por que tentou me atacar? Eu queria conferir uma coisa, respondeu Teft. Você está com aquela bolsa de esferas que Lopin lhe entregou, sabe? E a sua própria bolsa, com o que andamos coletando. Provavelmente mais luz das tempestades do que você jamais carregou, pelo menos recentemente. O que isso tem a ver? Perguntou Kaladin. O que era aquele calor dentro dele? A ardência nas veias. Gancho, disse Lopin, cheio de espanto. Você está brilhando. Kaladin franziu o senho. Do que ele estava... E então percebeu. Era muito tênue, mas real. Fios de fumaça luminosa emanavam da sua pele, como vapor saindo de uma tigela de água quente em uma noite fria de inverno. Tremendo, Kaladin colocou a bolsa médica na borda larga do barril d'água. Sentiu um momento de frieza na pele. O que era aquilo? Chocado, ele levantou a outra mão, olhando os fios de luz exalando dela. O que você fez comigo? Questionou ele, olhando para Teft. O carregador de pontes mais velho ainda estava sorrindo. Responda, disse Kaladin, avançando um passo e agarrando a frente da camisa de Teft. Pai das tempestades, eu me sinto forte. Eu não fiz nada, rapaz, respondeu Teft. Você anda fazendo isso já tem algum tempo. Peguei você se alimentando de luz das tempestades quando estava se recuperando da grande tormenta. Luz das tempestades. Kaladin soltou Teft apressadamente, procurando a bolsa de esferas no seu bolso. Ele a pegou e abriu o cordão. O interior da bolsa estava escuro. Todas as 5 gemas haviam sido drenadas. A luz branca emanando da pele de Kaladin iluminava levemente dentro da bolsa. Ora, veja só isso!
comentou Lopen do seu lado. Kaladin se virou para ver o Erdasiano se inclinando para olhar a bolsa de remédios. Por que aquilo era tão importante? Então Kaladin entendeu. Ele pensou que havia colocado a bolsa na borda do barril, mas na sua pressa só a pressionara contra a lateral do barril. Agora, a bolsa estava fixada na madeira, agarrada ali, como se estivesse pendurada em um gancho invisível, emitindo uma luz tênue, exatamente como Kaladin. Ele viu quando a luz se apagou, e a bolsa se soltou e caiu no chão. Kaladin levou uma mão à testa, olhando de surpreso Lopen ao curioso Teft. Então olhou de relance ao redor da serraria desesperado. Ninguém mais estava olhando para eles. Sob a luz do sol, os vapores eram fracos demais para serem vistos à distância. Pai das tempestades. O quê? Como? Ele vislumbrou uma figura familiar acima dele. Sil estava se movendo como uma folha ao vento, jogada para um lado e para o outro, distraidamente, translúcida. Foi ela, pensou Kaladin. O que ela fez comigo? Ele cambaleou para longe de Lopen e Teft, correndo na direção de Sil. Seus passos o fizeram avançar rápido demais. Sil! Berrou ele, parando debaixo dela. Ela desceu rápido para pairar diante dele, mudando de uma folha para uma jovem de pé no ar. Sim? Kaladin olhou ao redor. Venha comigo, disse ele, andando apressadamente para um dos becos entre os barracões. Ele se apertou contra uma parede na sombra, respirando ruidosamente. Ninguém podia vê-lo ali. Sil pairou no ar na frente dele, as mãos atrás das costas, olhando-o cuidadosamente. Você está brilhando? O que você fez comigo? Ela inclinou a cabeça, então deu de ombros. Sil, disse ele, de modo ameaçador, embora não soubesse ao certo que dano poderia causar a um espreno. Eu não sei, Kaladin, respondeu ela com franqueza, sentando-se suas pernas pendendo na beirada de uma plataforma invisível. Eu só me lembro vagamente de coisas que costumava saber muito bem. Este mundo, como interagir com os homens. Mas você fez alguma coisa. Nós fizemos alguma coisa. Não fui eu, não foi você, mas nós dois juntos. Ela deu de ombros novamente. Isso não é muito útil. Ela fez uma careta. Eu sei, sinto muito. Kaladin ergueu uma mão. Na sombra, a luz que emanava dele era mais visível. Se alguém passasse por ali... Como eu me livro disso? Por que você quer se livrar? Bem, Porque sim. Sil não respondeu. Algo ocorreu a Kaladin. Algo que talvez devesse ter perguntado há muito tempo. Você não é um espreno de vento, é? Ela hesitou, então balançou a cabeça. Não. O que é você, então? Eu não sei. Eu conecto coisas. Conectar coisas. Quando ela pregava peças, costumava fazer com que objetos se grudassem. Sapatos ficavam presos ao chão e faziam homens tropeçar. Pessoas pegavam suas jaquetas de cabides e não conseguiam soltá-las. Kaladin se abaixou e pegou uma pedra no chão. Tinha o tamanho de sua palma, desgastada pelos ventos e chuvas de grandes tormentas. Ele pressionou-a contra a parede de caserna e imaginou que sua luz passava para a pedra. Sentiu um arrepio. A pedra começou a emanar vapores luminosos. Quando Kaladin tirou a mão, a pedra continuou onde estava, presa à parede do edifício. Kaladin se aproximou, estreitando os olhos. Pensou ver esprenos minúsculos azuis escuros e com a forma de pequenas gotas de tinta, se aglomerando ao redor do local onde a rocha encontrava a parede. Esprenos de conexão, disse Sil, caminhando ao lado da sua cabeça. Ela ainda estava de pé no ar. Eles estão mantendo a pedra no lugar. Talvez, ou foram atraídos pelo que você fez ao fixar a pedra ali. Não é assim que funciona, ou é? Os esprenos de putrefação causam doenças, ou são atraídos por elas? Perguntou Sil distraidamente. Todo mundo sabe que eles causam doenças. E os esprenos de vento causam o vento? Esprenos de chuva causam a chuva? Esprenos de fogo causam incêndios?
Ele hesitou. Não, não causavam. Causavam? Isso é inútil. O que preciso saber é como me livrar dessa luz, não estudá-la. E por que você precisa se livrar dela? Repetiu Sil. Caladinho, você ouviu as histórias. Homens que caminhavam em paredes, homens que se conectavam às tempestades, corredor dos ventos. Por que você quer se livrar de algo assim? Caladinho se esforçou para definir a questão. A cura, a maneira como ele nunca era atingido correndo na frente da ponte. Sim, tinha percebido que algo estranho estava acontecendo. Por que isso o assustava tanto? Seria por medo de ser excluído como seu pai sempre fora? Como o cirurgião de Lar Petra? Ou era algo maior? Estou fazendo o que os radiantes faziam, disse ele. Foi o que acabei de dizer. Eu andei me perguntando se tinha má sorte, ou se havia ofendido algo parecido com a antiga magia. Talvez seja essa a explicação. O Todo-Poderoso amaldiçoou os radiantes perdidos por terem traído a humanidade. E se eu for amaldiçoado também por conta do que estou fazendo? Caladinho, você não está amaldiçoado. Você acabou de dizer que não sabe o que está acontecendo. Ele andou de um lado para o outro no beco. Ao seu lado, a pedra finalmente desgrudou da parede e caiu no chão. Você pode dizer com toda certeza que o que estou fazendo não pode ter atraído má sorte? Você sabe o bastante para negar a ideia completamente, Sil. Ela continuava parada no ar, com os braços cruzados, sem dizer nada. Essa coisa, continuou Caladinho, gesticulando para a pedra. Isso não é natural. Os radiantes traíram a humanidade, perderam seus poderes e foram amaldiçoados. Todo mundo conhece as lendas. Ele olhou para as próprias mãos, ainda brilhando, embora com muito menos intensidade do que antes. Não importa o que fizemos, o que aconteceu comigo, de algum modo, atraiu a mesma maldição. É por isso que todo mundo perto de mim morre quando tento ajudá-los. E você acha que eu sou uma maldição? Perguntou ela. Bem, você disse que é parte disso e... Ela avançou, apontando para ele, uma mulher minúscula e irada pairando no ar. Então você pensa que eu causei tudo isso? Seus fracassos? As mortes? Caladinho não respondeu. Ele percebeu quase que imediatamente que o silêncio poderia ser a pior resposta. Sil, surpreendentemente humana em suas emoções, girou no ar com uma expressão magoada e zuniu para longe em uma fita de luz. Estou exagerando, ele disse a si mesmo. Nunca se sentira tão perturbado. Ele se recostou contra a parede, a mão na cabeça. Antes que tivesse tempo de pôr os pensamentos em ordem, sombras escureceram a entrada do beco. Teft e Lopen. Pedras falantes, disse Lopen. Você realmente brilha no escuro, Gancho. Teft pegou o ombro de Lopen. Ele não vai comentar com ninguém, rapaz. Vou me certificar disso. É isso aí, Gancho, confirmou Lopen. Eu jurei não dizer nada. Você pode confiar em um Erdasiano. Caladinho olhou para os dois atordoado. Passou por eles, saindo do beco e cruzando a serraria correndo, fugindo de olhares vigilantes. Quando chegou a noite, o corpo de Caladinho já tinha parado de emitir luz. Apagara-se como uma chama se extinguindo, e só havia levado alguns minutos para desaparecer. Caladinho caminhou em direção ao sul pela borda das planícies quebradas, naquela área de transição entre os acampamentos de guerra e os platôs. Em algumas áreas, como a área de concentração junto da serraria de Sadeias, havia uma ladeira suave descendo entre os dois pontos. Em outra, havia uma pequena encosta, de cerca de 2,5 metros. Ele passou por uma delas, rochas à direita, planícies abertas à esquerda. Cavidades, fissuras e recantos marcavam a pedra. Algumas seções sombreadas aqui ainda escondiam lagos de água da grande tormenta de dias atrás. Criaturas se arrastavam rapidamente pelas pedras, mas o ar frio do anoitecer logo faria com que se escondessem. Ele passou por um lugar marcado por pequenos orifícios cheios d'água, caranguejos, multípedes com garras minúsculas, seus corpos alongados cobertos por carapaças, lambiam e se alimentavam nas bordas.
Um pequeno tentáculo moveu-se subitamente, puxando um deles para o buraco, provavelmente um agarrador. Havia grama crescendo na lateral da encosta ao lado dele, e as folhas espiavam dos seus buracos. Cachos de musgo de dedo brotavam como flores entre o verde. As gavinhas rosa vivo e roxo lembravam tentáculos, acenando para ele no vento. Quando Kaladin passou, a tímida grama se encolheu, mas o musgo de dedo era mais ousado. Os cachos só se recolhiam nas conchas se ele batesse na pedra perto deles. Acima, no topo, alguns batedores vigiavam as planícies quebradas. Aquela área abaixo da encosta não pertencia a nenhum grão-príncipe específico, e os batedores ignoraram Kaladin. Ele só seria detido se tentasse deixar os acampamentos de guerra nos limites do sul ou do norte. Nenhum dos carregadores o seguira. Não sabia ao certo o que Teft dissera a eles. Talvez que Kaladin estava perturbado com a morte de Mapas. Pareceu-lhe estranho estar sozinho. Desde que havia sido traído por Amaran e escravizado, tivera sempre companhia. Escravos com quem planejara fugas, carregadores de pontes com quem havia trabalhado, soldados para guardá-lo, capatazes para surrá-lo, amigos em quem podia confiar. A última vez em que esteve sozinho foi naquela noite em que fora amarrado para que a grã tormenta o matasse. Não, eu não estava sozinho naquela noite. Sil estava comigo. Ele baixou a cabeça, passando por pequenas rachaduras no chão à esquerda. Aquelas linhas cresciam até por fim se tornarem abismos à medida que seguiam para o sul. O que estava acontecendo com ele? Não estava delirando. Teft e Lopen também haviam visto. Teft parecia até estar à espera. Kaladin devia ter morrido durante aquela grã tormenta, e ainda assim estava de pé e caminhando logo depois. Suas costelas ainda deviam estar sensíveis, mas não doíam há semanas. Suas esferas e as dos outros carregadores perto dele ficavam consistentemente sem luz das tempestades. Teria sido a grã tormenta que o mudara? Mas não. Ele havia descoberto esferas drenadas antes de ser pendurado para morrer. E Sil, ela praticamente havia admitido responsabilidade por parte do que havia acontecido. Já vinha acontecendo, há muito tempo. Ele parou ao lado de um afloramento rochoso, descansando contra ele, fazendo com que a grama recuasse. Olhou para leste, além das planícies quebradas. Seu lar, seu sepulcro. Essa vida o estava despedaçando. Os carregadores contavam com ele. Pensavam que Kaladin era seu líder, seu salvador. Mas havia rachaduras nele, como as rachaduras nas pedras nos limites das planícies. Aquelas rachaduras estavam ficando maiores. Ele continuava fazendo promessas a si mesmo, como um homem correndo uma longa distância depois de esgotar toda a sua energia. Só um pouco mais. Corra só até aquela próxima colina, então você pode desistir. Minúsculas fraturas, fissuras na rocha. Foi bom eu ter vindo aqui, ele pensou. Nós dois nos merecemos. Eu e você. Somos iguais. O que havia feito as planícies se quebrarem em primeiro lugar? Algum tipo de grande peso? Uma melodia distante começou a tocar, soando pelas planícies. Kaladin teve um sobressalto ao ouvir o som. Era tão inesperado, tão deslocado, que foi assustador apesar da sua suavidade. Os sons estavam vindo das planícies. Hesitante, mas incapaz de resistir, ele seguiu adiante, rumo a leste, para a rocha plana e varrida pelos ventos. Os sons tornavam-se cada vez mais altos enquanto ele caminhava, mas ainda eram perturbadores, difíceis de decifrar. Uma flauta, embora de tom mais grave do que estava acostumado. Enquanto se aproximava, Kaladin sentiu o cheiro de fumaça. Uma luz ardia na planície, uma pequena fogueira. Kaladin caminhou até a beirada daquela península específica, um abismo crescendo das rachaduras até mergulhar nas trevas. Bem, na ponta da península, cercada pelo abismo por 3 lados, Kaladin viu um homem sentado sobre um rochedo, vestindo o uniforme preto de olhos claros. Uma pequena fogueira de concha de petrobulbo queimava diante dele. O cabelo do homem era curto e preto, seu rosto anguloso,
portava uma fina espada na bainha. Os olhos do homem eram de um azul pálido. Kaladin nunca ouvira falar de um homem olhos claros tocando uma flauta. Eles não consideravam a música uma atividade feminina? Homens olhos claros cantavam, mas não tocavam instrumentos a menos que fossem fervorosos. Aquele homem era extremamente talentoso. A estranha melodia que estava tocando era estranha, quase irreal, como se viesse de outro tempo e lugar. Ecoava pelo abismo e voltava. O homem parecia quase estar tocando um dueto consigo mesmo. Kaladin parou a uma curta distância, percebendo que a última coisa que desejava agora era lidar com um lumínobre, particularmente um que era excêntrico o bastante para se vestir de preto e perambular pelas planícies quebradas para praticar com sua flauta. Virou-se para partir. A música parou. Kaladin hesitou. Sempre fico preocupado de esquecer como tocá-la, disse uma voz suave atrás dele. É bobagem, eu sei, levando em conta quanto tempo eu pratiquei, mas nos dias de hoje, raramente dou a ela a atenção que merece. Kaladin voltou-se para o estranho. Sua flauta havia sido talhada de uma madeira escura, quase preta. O instrumento parecia ordinário demais para pertencer a um olhos claros, mas o homem o segurava com reverência. O que está fazendo aqui? Perguntou Kaladin. Só estou sentado, praticando às vezes. Quero dizer, por que está aqui? Por que estou aqui? Repetiu o homem, baixando a flauta, se recostando e relaxando. Porque qualquer um de nós está aqui. Essa é uma questão bem profunda para um primeiro encontro, jovem carregador de pontes. Geralmente prefiro apresentações antes de teologia. Almoço também, se possível. Talvez uma boa cesta. Na verdade, praticamente qualquer coisa deveria vir antes da teologia, mas especialmente apresentações. Tudo bem, disse Kaladin. E você é... Eu só estou sentado e praticando às vezes como provocar carregadores. Kaladin enrosbeceu, novamente virando-se para partir, que aquele tolo olhos claros dissesse e fizesse o que bem entendesse. Kaladin tinha decisões difíceis a tomar. Bem, até mais ver então, disse Olhos Claros atrás dele. Estou feliz que esteja indo embora. Não gostaria que se aproximasse demais. Sou bastante apegado à minha luz das tempestades. Kaladin estacou. Então girou. O quê? Minhas esferas, respondeu o estranho, segurando o que parecia ser um bronze esmeralda totalmente infundido. Todo mundo sabe que carregadores são ladrões, ou pelo menos mendigos. Naturalmente, ele estava falando sobre esferas, não sabia nada da condição de Kaladin. Ou sabia? Os olhos do homem brilhavam, como se houvesse escutado uma excelente piada. Não se ofenda por ter sido chamado de ladrão, disse o homem, levantando um dedo. Kaladin franziu o senho. Para onde fora a esfera? Ela estava na mão dele até instantes atrás. Falei como um elogio. Um elogio? Chamar alguém de ladrão? Mas é claro, eu mesmo sou um ladrão. É mesmo? E o que você rouba? Orgulho, disse o homem, se inclinando para a frente. E às vezes tédio, modéstia à parte. Sou o riso do rei, ou pelo menos era, até recentemente. Parece provável que eu perca o título em breve. O que do rei? Riso. Era meu trabalho ser sagaz. Dizer coisas confusas não é a mesma coisa que ser sagaz. Ah, disse o homem, os olhos brilhando. Você já provou ser mais sábio do que a maioria das pessoas que conheci ultimamente. O que é ser sagaz, então? Dizer coisas inteligentes. E o que é inteligência? Por que estava tendo aquela conversa? Acho que é a capacidade de dizer e fazer as coisas certas na hora certa. O riso do rei inclinou a cabeça para o lado, depois sorriu. Finalmente, ele estendeu a mão para Kaladin. E qual é seu nome, meu ponderado carregador de pontes? Kaladin, hesitantemente, levantou a própria mão. Kaladin, e qual é o seu? Eu tenho muitos. O homem apertou a mão dele. Comecei a vida como um pensamento, um conceito, palavras em uma página. Essa foi outra coisa que eu roubei, a mim mesmo. Em outros tempos, eu tinha o nome de uma pedra. Uma bela pedra, espero. Uma linda pedra, respondeu ele, e que se tornou completamente inútil de tanto que a usei.
Bem, como chamam você agora? De muitas coisas, e só algumas são educadas. Quase todas são verdadeiras, infelizmente. Você, contudo, pode me chamar de Royd. É o seu nome? Não, é o nome de alguém que eu devia ter amado. Mais uma vez, é uma coisa que roubei. É algo que nós, ladrões, fazemos. Ele olhou de soslaio para leste, sobre as planícies que escureciam rapidamente. A pequena fogueira ardendo ao lado do rochedo de Royd lançava uma luz fugídia, vermelha devido ao carvão em brasa. Bem, foi um prazer conhecê-lo, disse Kaladin. Vou seguir o meu caminho. Não antes que eu lhe dê uma coisa. Royd pegou sua flauta. Espere, por favor. Kaladin suspirou. Tinha a sensação de que aquele homem esquisito não ia deixá-lo escapar antes de terminar. Essa é uma flauta de trilheiro, disse Royd, inspecionando a madeira escura. Ela foi feita para ser usada por um contador de histórias, para que ele a toque enquanto está contando a história. Você quer dizer para acompanhar um contador de histórias? Para ser tocada por outra pessoa enquanto ele fala? Na verdade, quis dizer o que disse. Como um homem pode contar uma história enquanto toca a flauta? Royd ergueu uma sobrancelha. Depois, levou a flauta aos lábios. Ele a tocava de modo diferente das flautas que Kaladin conhecia. Em vez de segurá-la diante de si, Royd a segurava para o lado e soprava através da parte superior. Ele testou algumas notas, que tinham o mesmo tom melancólico que Kaladin ouvira antes. Essa história é sobre Deretil e o Vagavela, declarou Royd. Ele começou a tocar. As notas eram mais rápidas, mais nítidas do que as que havia tocado antes. Pareciam quase se atropelar, se apressando em sair da flauta como crianças correndo para chegar primeiro. Eram belas e límpidas, subindo e descendo escalas, intricadas como um tapete trançado. Kaladin se viu hipnotizado. A música era poderosa, quase exigente, como se cada nota fosse um anzol jogado para prender sua carne e mantê-lo por perto. Royd parou abruptamente, mas as notas continuaram a ecoar no abismo, voltando enquanto ele falava. Deretil é bem conhecido em algumas terras, embora seja menos mencionado aqui no Oriente. Ele foi rei durante a Era Sombria, o período antes da Memória, um homem poderoso, comandante de milhares, líder de dezenas de milhares, alto, majestoso, abençoado com uma pele clara e olhos mais claros ainda. Era um homem a ser invejado. Enquanto os ecos se calavam mais abaixo, Royd recomeçou a tocar, pegando ritmo. Ele realmente parecia estar continuando exatamente do ponto em que as notas ecoantes foram diminuindo, como se a música nem tivesse sido interrompida. As notas tornaram-se cada vez mais suaves, sugerindo um rei caminhando pela corte com seus assistentes. Enquanto Royd tocava, com os olhos fechados, ele se inclinou para a frente na direção da fogueira. O ar que soprava sobre a flauta agitou a fumaça. A música foi abaixando de volume. A fumaça girou, e Kaladin pensou ver o rosto de um homem nos padrões da fumaça. Um homem de queixo pontudo e maçãs do rosto altas. Claro que ele não estava realmente ali. Era só imaginação. Mas a música, assombrosa, e a fumaça remoinhando pareciam encorajar sua imaginação. Deretil lutou contra os esvaziadores durante os dias dos arautos e dos radiantes. Continuou Royd, os olhos ainda fechados, a flauta só um pouco abaixo dos lábios, a música ecoando pelo abismo, e parecendo acompanhar suas palavras. Quando finalmente houve paz, ele descobriu que não estava contente. Seus olhos sempre se voltavam para o oeste, rumo ao grande mar aberto. Ele mandou construir o melhor navio já conhecido pelos homens, uma nau majestosa criada para fazer o que ninguém havia ousado antes, navegar o oceano durante uma grande tormenta. Os ecos foram sumindo e Royd recomeçou a tocar, como se estivesse alternando com um parceiro invisível. A fumaça espiralava, elevando-se no ar, retorcendo no vento da respiração de Royd, e Kaladin quase pensou enxergar uma enorme embarcação em um estaleiro, com uma vela tão grande quanto um edifício, presa a um casco semelhante a uma flecha. A melodia tornou-se rápida e recortada, como se imitasse os sons de martelos batendo e serras cortando. A meta de Deretil, disse Royd, fazendo uma pausa, era buscar a origem dos esvaziadores,
o lugar onde haviam sido gerados. Muitos o chamaram de tolo, mas ele não conseguia se conter. Nomeou o navio de Vagavela e reuniu uma tripulação formada pelos mais bravos marinheiros. Então, no dia em que uma grande tormenta estava se formando, o navio ergueu as âncoras, navegando pelo oceano, a vela bem aberta, como braços estendidos para os ventos da tempestade. A flauta estava nos lábios de Rod em um segundo, e ele remexeu o fogo, chutando um pedaço de concha de petrobulbo. Faíscas ergueram-se no ar, e a fumaça cresceu, agitando-se enquanto Rod baixava a cabeça e apontava os orifícios da flauta para a fumaça. A música tornou-se violenta, tempestuosa, as notas caindo inesperadamente e vibrando com rápidas ondulações. As escalas se transformaram em notas altas que gemiam pelos ares. E Kaladin visualizou em sua mente a enorme nau subitamente minúscula diante do terrível poder de uma grande tormenta, levada pelo vento, carregada para o mar sem fim. O que aquele Deretil esperava ou desejava encontrar? Uma grande tormenta em terra já era terrível, mas no mar? Os sons ecoavam nas paredes abaixo. Kaladin percebeu que estava se abaixando nas rochas, assistindo a fumaça em movimento e as chamas crescentes, vendo o navio minúsculo capturado e aprisionado em um terrível redemoinho. Por fim, a música de Rod ficou mais lenta e os ecos violentos sumiram, deixando uma melodia muito mais delicada, como ondas batendo. O Vagavela encalhou e quase foi destruído, mas Deretil e a maioria dos seus marinheiros sobreviveu. Eles se viram em um grupo de pequenas ilhas ao redor de um gigantesco vórtice, para onde disse que o oceano era drenado. Deretil e seus homens foram saudados por um povo estranho com corpos longos e flexíveis, que vestiam túnicas de uma única cor e usavam nos cabelos conchas diferentes de qualquer coisa que crescia em Roshar. Essas pessoas acolheram os sobreviventes, alimentaram-nos e cuidaram para que recobrassem a saúde. Durante suas semanas de recuperação, Deretil estudou aquele estranho povo que se chamava Uvara, o povo do Grande Abismo. Eles viviam de modo curioso. Ao contrário das pessoas em Roshar que discutem constantemente, os Uvaras sempre pareciam concordar. Desde a infância não havia questionamentos. Todas as pessoas cumpriam o seu dever. Rod começou a tocar novamente, deixando a fumaça subir sem interferência. Kaladin pensou ver uma gente esforçada, sempre trabalhando. Um edifício surgiu entre eles com uma figura na janela. Deretil, assistindo. A música era calma, curiosa. Certo dia, continuou Rod, enquanto Deretil e seus homens estavam lutando para recuperar suas forças, uma jovem serviçal trouxe-lhes refrescos. Ela tropeçou em uma pedra, deixando cair as taças no chão, quebrando-as. Em um instante, os outros Uvaras atacaram a infeliz criança e trucidaram-na de maneira brutal. Deretil e seus homens ficaram tão perplexos que, quando perceberam, a criança já estava morta. Furioso, Deretil exigiu saber o motivo daquele assassinato injustificado. Um dos outros nativos explicou: "Nosso imperador não tolera o fracasso." A música começou novamente, melancólica, e Kaladin sentiu um arrepio. Ele testemunhou a menina sendo apedrejada até a morte, e a figura orgulhosa de Deretil curvada sobre seu corpo caído. Kaladin conhecia aquela tristeza, a tristeza do fracasso, de deixar alguém morrer quando deveria ter sido capaz de fazer algo a respeito. Tantas pessoas que ele havia amado morreram. Agora ele sabia o motivo. Havia atraído a ira dos arautos e do Todo-Poderoso. Só podia ser isso, certo? Ele sabia que devia estar voltando à Ponte 4, mas não conseguia se afastar. Estava fascinado pelas palavras do contador de histórias. À medida que Deretil começou a prestar mais atenção, disse Rod, sua música ecoando docemente para acompanhá-lo. Ele viu outros assassinatos. Aqueles Uvaras, o povo do Grande Abismo, eram capazes de surpreendentemente crueldade. Se um dos seus membros fizesse algo errado, ainda que fosse algo apenas ligeiramente impróprio ou desfavorável, os outros o abatiam. Sempre que ele perguntava, a cuidadora de Deretil fornecia a mesma resposta: "Nosso imperador não tolera o fracasso." O eco da música cessou, mas novamente, Rod levantou sua flauta bem na hora em que as notas se desvaneciam. A melodia tornou-se solene,
suave e tranquila, como um lamento por alguém que falecera. Ainda assim, possuía um toque de mistério, ocasionais movimentos rápidos, indicando segredos. Kaladin franziu o senho enquanto contemplava a fumaça girando, formando o que parecia ser uma torre, alta, fina, com uma área aberta no topo. O imperador, Deretil descobriu, residia na torre na costa oriental da maior ilha dos Uvaras. Kaladin sentiu um arrepio. As imagens de fumaça eram apenas sua imaginação enriquecendo a história, não eram? Ele realmente vira uma torre antes que Royd a mencionasse? Deretil determinou que precisava confrontar esse cruel imperador. Que tipo de monstro exigiria que um povo tão obviamente pacífico matasse com tanta frequência e com tanta ferocidade? Deretil reuniu seus marinheiros, um grupo heróico, e eles se armaram. Os Uvaras não tentaram detê-los, embora tenham ficado apavorados enquanto os estranhos invadiam a torre do imperador. Royd ficou em silêncio e não voltou à sua flauta. Em vez disso, deixou a música ecoar no abismo. Ela pareceu demorar-se desta vez, com notas longas e sinistras. Deretil e seus homens saíram da torre pouco tempo depois, carregando um cadáver ressecado em finos trajes e joias. "Este é o seu imperador?" perguntou Deretil. "Nós o encontramos no quarto de cima, sozinho. Parecia que o homem estava morto há anos, mas ninguém ousara entrar na sua torre. Tinham medo demais dele. Quando ele mostrou aos Uvaras o cadáver, eles começaram a soluçar e chorar. A ilha inteira foi tomada pelo caos, enquanto os Uvaras começaram a queimar casas, se rebelar ou cair de joelhos tomados pelo sofrimento. Perplexos e confusos, Deretil e seus homens invadiram os estaleiros dos Uvaras, onde o Vagavela estava sendo reparado. Sua guia e cuidadora se juntou a eles e implorou que a levassem na sua fuga. Então foi assim que Nafit uniu-se à tripulação. Deretil e seus homens ergueram as velas, e embora os ventos estivessem parados, eles contornaram o redemoinho com o Vagavela, usando a correnteza para se afastar das ilhas. Muito depois de terem partido, ainda podiam ver a fumaça subindo daquelas terras supostamente pacíficas. Eles se reuniram no convés, assistindo, e Deretil perguntou a Nafit qual o motivo dos terríveis tumultos. Royd calou-se, deixando suas palavras se elevarem com a estranha fumaça, perdendo-se na noite. "Bem?" questionou Kaladin. O que ela respondeu? Envolvida em um cobertor, fitando sua terra com olhos melancólicos, ela disse: "Não entende, viajante. Se o imperador está morto, e esteve morto durante todos esses anos, então os assassinatos que cometemos não eram responsabilidade dele, eram responsabilidade nossa." Kaladin se sentou. O tom provocador e brincalhão que Royd usou antes sumiu. Nada de zombaria, nada de jogos de palavras com a intenção de confundir. Aquela história foi sincera, e Kaladin descobriu que não conseguia falar. Ficou sentado ali, pensando naquela ilha e nas coisas terríveis que foram feitas. "Eu acho", disse Kaladin finalmente, passando a língua pelos lábios secos. "Acho que isso é inteligência." Royd ergueu uma sobrancelha, levantando os olhos da sua flauta. Ser capaz de se lembrar de uma história como essa e contá-la com tanto envolvimento. "Tome cuidado com o que diz", disse Royd sorrindo. "Se basta uma boa história para ter inteligência, então vou perder o emprego." "Você não disse que já estava desempregado?" "Verdade. O rei finalmente está sem riso. Como será que ele vai ficar agora?" Enfim, um homem sério?" disse Kaladin. "Vou contar a ele que você disse isso", disse Royd, os olhos brilhando. "Mas acho que está incorreto. Uma pessoa pode ter riso, mas não seriedade. O que é um riso?" "Eu não sei. Talvez algum tipo de espreno na cabeça que te dá humor." Royd entortou a cabeça. Depois riu. "Ora, parece uma explicação tão boa como qualquer outra." Ele se levantou, limpando a poeira das calças pretas. "Essa história é verdade?" perguntou Kaladin, se levantando também. "Talvez. Mas como poderíamos saber? Deretil e seus homens retornaram?" "Algumas histórias dizem que sim." "Mas como? As grandes tormentas sopram apenas em uma direção." "Então acho que a história é mentira." "Eu não disse isso." "Não, eu disse. Felizmente é o melhor tipo de mentira." "Que tipo?" "Ora, o tipo que eu conto naturalmente."
Royd gargalhou, então chutou a areia para apagar o fogo, esmagando as últimas brasas sob seu calcanhar. Não parecia haver combustível o bastante para gerar a fumaça vista por Kaladin. O que você colocou no fogo? Indagou Kaladin, para fazer aquela fumaça especial. Nada, era só uma fogueira comum. Mas eu vi. O que você viu é seu. Uma história não ganha vida até que seja imaginada por alguém. O que essa história significa, então? Significa o que você quiser, disse Royd. O propósito de um contador de histórias não é dizer como você deve pensar, mas sim fornecer perguntas sobre as quais pensar. Nós nos esquecemos demais disso. Kaladin franziu o senho, olhando para o oeste, de volta para os acampamentos de guerra. Eles agora estavam iluminados com esferas, lampiões e velas. É sobre assumir a responsabilidade, disse Kaladin. Os Uvaras estavam felizes em matar e assassinar, contanto que pudessem culpar o imperador. Só quando perceberam que não havia ninguém para assumir a responsabilidade, foi que se arrependeram. Essa é uma interpretação, comentou Royd. Na verdade, é ótima. Então, pelo menos, você não quer assumir responsabilidade? Kaladin teve um sobressalto. O quê? As pessoas veem nas histórias o que estão procurando, meu jovem amigo. Ele estendeu a mão para trás do seu rochedo, puxando uma bolsa e jogando-a sobre o ombro. Não tenho respostas para você. Na maioria dos dias, acho que nunca tive resposta nenhuma. Vim até sua terra para procurar um antigo conhecido, mas em vez disso, acabei passando a maior parte do tempo me escondendo dele. O que você disse sobre eu assumir responsabilidade? Foi só um comentário inútil, nada mais. Ele estendeu a mão e tocou o ombro de Kaladin. Meus comentários frequentemente são inúteis. Não consigo fazer com que trabalhem pesado. Gostaria que minhas palavras carregassem pedras. Isso seria interessante. Ele estendeu a flauta de madeira escura. Aqui, eu a carreguei por mais tempo do que você acreditaria, se eu contasse a verdade. Fique com ela. Mas eu não sei tocar. Então aprenda, replicou Royd, botando a flauta na mão de Kaladin. Quando conseguir fazer com que a música cante de volta para você, então terá dominado a flauta. Ele fez menção de partir. E cuide bem daquele meu danado aprendiz. Ele realmente devia ter me informado que ainda estava vivo. Talvez estivesse com medo de que eu o resgatasse novamente. Aprendiz? Diga a ele que está formado, disse Royd, ainda caminhando. Agora ele é um pleno cantor do mundo. Não deixe que ele seja morto. Passei tempo demais tentando enfiar um pouco de juízo naquele cérebro. Sigzil, pensou Kaladin. Vou entregar a flauta para ele. Não vai não, disse Royd se virando, caminhando de costas. É um presente para você, Kaladin, filho da tempestade. Espero poder ouvi-lo tocar quando nos reencontrarmos. E com isso, o contador de histórias se virou e começou uma corrida leve rumo aos acampamentos de guerra, mas não entrou neles. Sua figura sombreada se voltou para sul, como se pretendesse deixar os acampamentos. Para onde ele estava indo? Kaladin olhou para a flauta em sua mão. Era mais pesada do que esperara. Que tipo de madeira era aquela? Ele esfregou sua superfície lisa, pensando. Eu não gosto dele, disse subitamente a voz de Sil, vindo de trás. Ele é esquisito. Kaladin virou-se e viu a esprena no rochedo, sentada onde estava Royd um momento atrás. Sil, há quanto tempo está aqui? Ela deu de ombros. Você estava ouvindo a história, não quis interromper. Ela estava sentada com as mãos no colo, parecendo desconfortável. Sil, estou por trás do que está acontecendo com você, confessou ela a voz baixa. Sou eu que estou fazendo isso. Kaladin franziu o senho, dando um passo à frente. Somos nós dois, continuou ela. Mas, sem mim, você não estaria mudando. Eu estou tomando algo de você e dando algo em troca. É como costumava funcionar. Embora não lembre como ou quando, só sei que era assim. Quieto, estou falando. Desculpe. Estou disposta a parar se você quiser, disse ela. Mas eu voltaria a ser como era antes. Isso me assusta. Flutuando ao vento sem me lembrar de nada por mais do que alguns minutos. É por causa desse vínculo entre nós que voltei a pensar, a me lembrar do que e de quem eu sou. Se nós pararmos, vou perder isso. Ela olhou para Kaladin, pesarosa.
Ele fitou aqueles olhos, então respirou fundo. Venha, chamou ele, virando-se e caminhando de volta pela península. Ela voou até ele, tornando-se uma fita de luz, flutuando preguiçosamente no ar ao lado de sua cabeça. Logo eles chegaram ao local sob a encosta que levava aos acampamentos de guerra. Kaladin seguiu ao norte, na direção do acampamento de Sadeias. Os caranguejos haviam recuado para suas rachaduras e tocas, mas muitas das plantas ainda deixavam suas frondes flutuarem ao vento fresco. Quando ele passou, a grama se recolheu, parecendo o pelo de alguma fera escura na noite, iluminado por salas. Qual responsabilidade você está evitando? Ele não estava evitando responsabilidade. Assumia responsabilidade demais. Lirin dizia isso constantemente, censurando Kaladin por sentir culpa pelas mortes que não conseguia evitar. Contudo, havia algo a que ele se agarrava. Uma desculpa, talvez, como o imperador morto. Era a alma do miserável, apatia, a crença de que nada era sua culpa, de que não podia mudar nada. Se era amaldiçoada ou se acreditava que não precisava se importar, então não precisava sofrer quando fracassava. Esses fracassos não tinham como ser impedidos. Alguém ou alguma coisa os ordenara. Se eu não sou amaldiçoado, disse Kaladin em voz baixa, então por que sobrevivo quando os outros morrem? Por causa de nós dois, respondeu Sil. Essa conexão, ela torna você mais forte, Kaladin. Então por que não pode me tornar forte o bastante para ajudar os outros? Eu não sei, disse Sil. Talvez possa. Se eu me livrar disso, posso voltar a ser normal. Para qual propósito? Para que eu possa morrer com os outros? Ele continuou a caminhar nas trevas, passando por luzes acima que criavam sombras vagas e tênues nas pedras à sua frente. Os ramos de musgo de dedo aglomerados em cachos, suas sombras parecendo braços. Ele frequentemente pensava em salvar os carregadores, e ainda assim, enquanto meditava sobre o assunto, percebeu que frequentemente definia salvá-los como salvar a si mesmo. Dizia para si mesmo que não os deixaria morrer, porque sabia como ficaria se eles morressem. Quando perdia homens, o miserável ameaçava tomar conta, porque Kaladin detestava fracassar. Era isso? Era por isso que desejava encontrar motivos para se considerar amaldiçoado, para justificar o seu fracasso? Kaladin começou a caminhar mais rápido. Era uma boa ação ajudar os carregadores, mas também era egoísta. Os poderes deixaram-no perturbado devido à responsabilidade que representavam. Ele começou a trotar. Em pouco tempo, estava correndo. Mas se não fosse sobre ele, se não estava ajudando os carregadores porque desprezava o fracasso ou porque temia a dor de vê-los morrer, então seria sobre eles, sobre as afáveis provocações de Rocha, sobre a seriedade de Moash, sobre a rudeza honesta de Teft ou a confiabilidade de Pete. O que precisava fazer para protegê-los? Desistir das suas ilusões? Das suas desculpas? Aproveitar qualquer oportunidade, independentemente de como ela o transformasse, independentemente de como ela o deixava nervoso ou dos fardos que representava. Ele subiu correndo a ladeira até a serraria. A Ponte 4 estava fazendo o guisado da noite, conversando e rindo. Os quase 20 homens feridos das outras equipes estavam sentados, comendo com gratidão. Era gratificante ver quão rapidamente eles haviam perdido suas expressões de olhar vazio e começado a rir com os outros homens. O aroma do condimentado guisado dos papaguampas pesava no ar. Kaladin desacelerou sua corrida, parando ao lado dos carregadores. Vários pareceram preocupados quando o viram, ofegante e suado. Sil pousou no seu ombro. Kaladin procurou Teft. O carregador de pontes mais velho estava sentado sozinho debaixo do beiral do barracão, olhando para a rocha à frente. Ele ainda não havia notado Kaladin, que gesticulou para os outros continuassem. Então, caminhou até Teft. Ele se agachou diante do homem. Teft levantou os olhos, surpreso. Kaladin? O que você sabe? Perguntou Kaladin em uma voz baixa e séria. E como você sabe? Quando eu era jovem, minha família pertencia a uma seita secreta que esperava pelo retorno dos radiantes. Eu a abandonei quando era rapaz. Pensei que fosse bobagem. Ele estava escondendo algo. Kaladin percebia pela hesitação na sua voz. Responsabilidade.
Quanto você sabe sobre as minhas habilidades? Não muito, respondeu Teft. Só lendas e histórias. Ninguém conhecia realmente as habilidades dos radiantes, rapaz. Kaladin encontrou os olhos dele. Depois sorriu. Bem, vamos descobrir.